É um pouco pior, é porque, na verdade, ele não podia Ah, falar que ele era homoafetivo. homoafetivo. E por que ele não podia fazer isso? Porque, na verdade, era crime militar. Sério? Isso é uma coisa que é desconhecimento Eu nem sabia. amplo. Ah, Não é mais, tá? Se for revogado, tá. tem 2 anos. Tem 2 anos. Só 2 Sim. anos? Hoje, aqui no podcast Direito Fácil, eu tenho a honra de receber um renomado advogado e vou contar um pouquinho para vocês do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre Justiça Federal, sequestro internacional de menores, direito constitucional hoje com essas questões todas de guerras, de soberania do Estado, até onde vai, o que que é possível, o que está certo, o que está errado. Enfim, algumas questões do que estão acontecendo aqui e no mundo inteiro. Vou conversar sobre a atuação dele. Vou trazer aqui as informações. Ele é da Advocacia Geral da União, então vai trazer muita coisa boa aqui para gente, vai esclarecer, além de ser professor. Eu vou apresentar a vocês o Dr. Luiz Cláudio Martins de Araújo. Ele é pós-doutor pela Universidade de Oxford e pela UFRJ, doutor pela UERJ e pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, mestre pela UFRJ, graduado pela PUC-Rio, professor titular da graduação do IBMEC do Rio de Janeiro, professor da pós-graduação da UCAM, que é Universidade Cândido Mendes, membro da Advocacia Geral da União de categoria especial. Eu estou aqui, é um prazer enorme conseguir um horário para poder ter essa entrevista, esse bate-papo, para trazer para o público aqui do podcast de forma simples, temas atuais, coisas que a gente, do dia a dia, o que pode ajudar, o que as pessoas precisam ficar alertas, coisas que a gente vê acontecer que podia ser evitado se tivesse informação clara. Então é isso. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui Obrigado pelo comigo convite. É um hoje. prazer estar aqui com vocês nesse programa Direito Fácil, né? Tentando ajudar o pessoal de casa com alguns temas, né, tão relevantes. Que bom, que bom. Vamos começar a falar. É tanta coisa que a gente estava conversando aqui, Sim, né? sim. Porque você trabalha na AGU e aí a gente pode começar conversando sobre a sua atuação atual, porque é extensa, né? Você Uhum. quer contar um pouquinho sobre o que que é a AGU, para quem não sabe, o que que é a Advocacia Geral da Pronto. União? As pessoas de repente não sabem nem o que que é. Boa pergunta. Eu lembro na faculdade, quando eu estava estudando para concurso, etc., Aham, o pessoal fala muito de quê? De magistratura, de Ministério Público, alguns de Defensoria Pública, mas a advocacia pública ela acaba sendo um pouco não lembrada nesse sim, contexto, né? E aí, é, eu achei interessante a dinâmica, porque a gente tem na estrutura brasileira e constitucional, a gente tem algumas carreiras, né? A gente tem, primeiro, o judiciário, né? sim, Que é, no Brasil é extensíssimo, e tem o que a gente chama de funções essenciais da justiça, ok. que são várias, né? São 4, na verdade. O Ministério Público, que a gente acabou de falar, Defensoria Pública, os advogados, que também fazem parte das funções essenciais da justiça, e tem a advocacia pública. Na advocacia pública, você tem alguns níveis. Você tem uma advocacia pública da União, Sim, nos estados e nos municípios. O que que ela faz? De maneira muito resumida, ela defende o que a gente chama de interesse público primário, secundário, que é o interesse público do Estado, né? ok. Então, a advocacia pública do Estado advoga para o Estado, do Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, assim por diante. A da União defende o Brasil. Então, o AGU, que a gente fala que é o Advogado Geral da União, ele defende o Brasil, a União. Exatamente. Ele defende os interesses públicos do Estado brasileiro. Ok, E aí você comentou algo bem interessante, que é o seguinte. Ah, tem atuação internacional. Sim, por quê? Porque além da defesa do Estado no campo doméstico, sim, dentro do Brasil, também tem atuação da AGU no campo internacional. ok. Então, é um exemplo prático, muito comum até. Se o Brasil ele é processado numa corte internacional ou uma corte estrangeira, não é incomum, tá? A gente ter situações que o Brasil ele é parte de um processo agora, com essas questões que envolveram, por exemplo, a atuação do Supremo Tribunal Federal, e a gente teve demandas que envolviam. Ah, sim, essa questão do que teve com os Estados Unidos, Exato. isso é um caso É, que o AGU atua para. a AGU trabalha, nesse caso, a gente tem que separar duas coisas que são um pouco diferentes, né? A gente tem que trabalhar uma atuação internacional, então, Ok, exemplo prático. Se o Brasil é processado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é comum? É.
tem alguma frequência, tem bastante frequência. Nesse caso, Imagina. a AGU Ah. vai e defende o Brasil Lá. na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok. Uma segunda coisa é que alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, eles têm a possibilidade de... Na verdade, isso é controverso, mas enfim, eles entram com ações contra outros países. Como entrar agora contra o STF, tiraram lá os cartões, aquela. Magnitsky, Que isso. a gente Tem foi... várias leis dos Estados Unidos que permitem isso. A Magnitsky, que está na moda na moda, agora, é uma delas. Tem a Alien Tort Claim Act, tem várias leis. Ah, suspendeu também. Eu não sei se isso também é particular ou se é competência do Estado. O visto de vários senadores, vários Ministro ministros Supremo, do Supremo, de poder autoridades entrar, públicas. autoridades públicas, de poder entrar nos Estados Unidos. Eu não sei se isso é também competência da AGU ou se isso é particular. Seria a depender da situação. Se, por exemplo, é uma atuação do agente público na função dele, Ah, ok. dentro de uma atuação considerada legal, constitucional, a Do AGU... trabalho dele, né? E no trabalho dele, atuando de maneira dentro dos limites constitucionais e legais. Sim, Se for comprovado isso, for configurada a situação, a AGU vai lá e defende essa pessoa. ok. Mas aí, a gente está falando de um Estado estrangeiro, né? É os Estados Unidos processando uma autoridade brasileira ou o próprio Brasil. Alguns poucos países admitem isso. Os Estados Unidos é um deles. E aí tem várias legislações que permitem que ele faça isso. Sim. Tem essa Magnitsky, muito famosa, como eu falei, tem a Alien Tort Claim Act, tem lei antiterrorismo, tem lei de lavagem de capital. Então, essas leis permitem que você faça alguma atuação fora dos Estados Unidos Ok. contra uma autoridade ou um outro país. E o Brasil não é o único Alvo. objeto, né, dessas questões. Outros países também são. Sim, tá? mas aí cada país se defende no da nosso sua caso, forma, No nosso né? caso, a AGU... Só que tem uma situação muito interessante, Eu né? acho que todos os países têm, né? Eu acho que a Itália tem, eu acho que todos quase têm. Uma Tem- advocacia pública? que defenda o Estado, né? Então, A soberania do próprio Estado. Então, é interessante isso. Só fechar Claro, aqui e eu claro. falo. Na verdade, nesse caso, por exemplo, uma situação dos Estados Unidos, a AGU não pode atuar em nome do Brasil porque a gente não tem habilitação legal para atuar nos Estados Unidos. Então, o que acontece? A gente contrata escritórios, a AGU tem esse papel de ter uma interlocução Ok. com o escritório local que defende o Brasil nesse caso. Já numa corte internacional, a gente atua direto. Sim. Sobre outros países, não necessariamente. A gente tem países que não têm advocacia pública. Sério? Na verdade, eu posso dizer que a maior parte dos países do mundo não tem advocacia pública como carreira separada. É interessante porque vários países usam o Ministério Público brasileiro Como. como uma instituição que não só é o fiscal social, mas também é o defensor do Estado. Ok. Isso é muito comum. Tá? A Itália tem advocacia pública, como você comentou, mas outros países não têm. Não tem, ok. Também a gente copia muito o modelo Norte-americano. que é próximo. E deixa eu lhe perguntar outra coisa. Então, em relação a gente já entendeu o que a AGU faz, e eu sei que você já rodou muito aí, já tem muitos anos de carreira. Quantos anos você já tem de carreira? Eu até brinco quando pergunto, você faz o quê? Eu sou advogado do Brasil. Para explicar que é um pouco difícil, né? Eu tenho já 21 anos de carreira De na carreira, AGU. né? E antes eu fui da Petrobras, fui advogado por uns 2 Então, anos. sempre fui advogado, só que antes de empresa, né? E agora. Sempre advogado lato senso do Estado, do né? Antes de uma Estado, estatal e agora na AGU. Sim. E aí me conta que no órgão, porque dentro da AGU a gente sabe que ali então, tem muitas competências, Sim. tem zilhões de Atribuições. atribuições e atualmente qual é a sua? E se você quiser também trazer algumas outras para as pessoas saberem, terem conhecimento, porque eu acho que é um mundo tão Sim. separado, né? Tão distante do dia a dia. E é importante as pessoas saberem, porque às vezes você não sabe nem que existe ali um advogado que está defendendo, que está fazendo. Eu não vou ser muito técnico, não. Eu vou Claro. tentar ser mais Não, é aberto. bem. Aqui É porque assim, a gente pensa muito na AGU como uma advogada do país apenas. Então a gente pensa assim, alguém processa a União, por exemplo, por uma questão, e a AGU vai lá e defende. Sim. Mas a AGU tem um papel muito superior a isso. Então a gente tem um papel inicial, que é esse que eu falei, né? Você tem uma ação contra o Estado brasileiro, Sim. a AGU vai lá e defende. Mas vamos lá. Desvio de capital, desvio de dinheiro, lavagem de capitais, improbidade administrativa, todos são temas que a AGU atua. Meio ambiente, Meio ambiente. Claro. patrimônio público, probidade administrativa, são temas que a princípio você fala assim, quem vai atuar, por exemplo, em probidade é o Ministério Público. Quem vai atuar em questão ambiental é o Ministério Público. Mas, na verdade, a AGU tem um papel fortíssimo nessa área também. Sim. Inclusive, a recuperação de dinheiro, de valores desviados, pela AGU, ela é fantástica.
Ela tem uma atuação muito forte, eu diria que é um dos órgãos mais competentes na recuperação de patrimônio desviado. Olha que bacana. E isso é algo que passa... E é tão importante, as pessoas nem sabem, né? Porque é o dinheiro da população, que é desviado Sim, e que vocês conseguem recuperar e sim, voltar para os cofres públicos, sim, né? sim. Até ser desviado de novo e voltar, e nessa gangorra a gente vai. Mas tem alguém cuidando e fazendo por onde, né? Que Sim, bom. sim, sim. Mas conta. Então, aí tem a parte ambiental, ela é fantástica. Sim. A gente tem uma interlocução muito forte com o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, que são entidades e órgãos ambientais, então a gente tem essa preocupação muito forte em relação a desvios na parte ambiental, que é central para o Brasil. A gente tem uma preocupação muito grande de patrimônio público. Existe um desvio enorme em relação ao patrimônio público. Eu digo, prédios que são mal utilizados, dinheiros que são desviados, como eu acabei de Sim. falar, valores são desviados. Então, a AGU tem essa atuação mais ampla. A gente fala, tem uma expressão no direito, que a gente fala interesse público primário e secundário. O interesse público primário é da sociedade como um todo, né? Ok. E o secundário é do Estado. A AGU ela acaba tendo uma interface entre dois interesses, primário e secundário. Do Estado, como a gente falou, e também da sociedade como um todo, porque ela recupera dinheiro, ela se preocupa com o meio ambiente e assim por diante. Então, a atuação é super Não, e ampla. tem um parêntese aqui que eu vou depois pedir para a gente voltar nesse assunto. Eu estive hoje, na parte da manhã, dando uma entrevista para uma rádio, e quando abriu lá para. Acho que essas pessoas que escutam a rádio mandaram perguntas, sabe? E por acaso, duas mulheres perguntaram a mesma coisa, que era sobre a questão do que elas estavam sendo processadas por sequestro. E ela falou, mas como. Sequestro de menor. E ela falou, mas como, doutora, eu não consigo entender, eu não sequestrei meu próprio filho. E aí a gente sabe que, e aí eu expliquei a situação e tal, eu comentei por que isso acontece tanto, e enfim, infelizmente, ultimamente, porque com essa coisa da imigração, muitas pessoas se casam e às vezes até se conhecem por aplicativo, essas coisas, vão morar em outro país, Sei. sem conhecer direito a pessoa, ou até, enfim, depois não dá Conhecer, certo, etc. Tem problemas de violência doméstica sérios. Sim. Vem para o Brasil, traz esse filho, sem autorização do outro cônjuge, um filho que já tem cidadania brasileira também, obviamente, e aí chega aqui, sofre um processo Sim. de sequestro de menor, porque no internet tinha que ter autorização do outro para poder sair, né? E aí depois eu quero que volte, porque eu também trabalho nessa área, eu Sim. sei que a atuação da AGU é forte. É o ponto focal do Brasil. Nesses casos, enfim, que envolve essa coisa internacional, mas bem ou mal do particular. Sim. Porque, né, é algo que o Estado tem interesse em resguardar, né? Sim. Porque é um cidadão brasileiro. Então, A gente tem, como eu falei, na AGU tem uma atuação doméstica, interna e internacional. sim, No aspecto internacional, ele é gigante, né? Ela defende o Brasil, como eu falei, em outros países, em cortes internacionais. E alguns tratados internacionais, eles prevêem pontos focais ou pessoas que são responsáveis naquele país por alguma atuação. sim, Isso está muito ligado ao que a gente chama de direito internacional privado. O que é o direito internacional privado? É um direito internacional que trabalha nas relações entre as pessoas. Entre as pessoas que estão em mais de um local, que ultrapassam fronteiras, né? Então, um direito que a gente pode chamar de transfronteiriço, porque é o que você acabou de comentar. A pessoa é brasileira, vai morar na Itália, na Alemanha, na França. se casa lá. Se casa lá, ou se casa Se eu aqui, caso aqui, vão vai morar pra lá. lá, Sim, e retorna para o Brasil e traz o filho, sem autorização do do outro outra cônjuge. parte. No caso brasileiro, a gente tem uma convenção da AIA sobre sequestros de menores e o ponto focal, a autoridade responsável por essa convenção no Brasil é a AGU. Sim, Existem outras convenções que falam sobre outros temas, alimentos internacionais, que não botam a AGU como ponto focal, mas nesse caso em particular é a AGU. Eu fui ponto focal por algum tempo em Petrópolis, e é engraçado porque Petrópolis respondia por Friburgo, que por algum motivo que eu não sei dizer qual, tinha muito. tinham muitos casos. Olha, e Friburgo, para quem não sabe, gente, para quem não é É do Rio de Janeiro. do estado, é uma cidade na Serra e é bem pequena, assim. Sim, não é uma. Mas é uma cidade... Menor que Petrópolis, inclusive. mas é uma cidade de imigração muito É que forte. Petrópolis as pessoas já sabem, né? No Brasil todo, mas Friburgo é uma cidade. Chama Nova Friburgo, é bem Sim, pequena. sim. Mas tem uma imigração muito grande. Acho que tem muitos descendentes de italianos Ok, pode ser. e de alemães. Então, por conta disso, acaba tendo um fluxo Sim, do país de origem do ascendente. E aí, enfim, sim. fato é que tinham muitos casos lá. E tem casos, assim, que são dolorosos no aspecto... porque envolve, né, a dor da família de não querer voltar ao país. Eu tenho uma história até muito curiosa.
Eu tava uma vez voltando da Espanha, ou de Portugal, acho. E tinha um português do meu lado, e a gente estava conversando, etc. E ele era um português que é exatamente o cônjuge que o filho ficou no Brasil com a esposa brasileira. E ela trouxe sem autorização. Mesmo caso, ela fala. Na verdade, foi o que aconteceu, que é o mais comum, tá? Ela disse que ia passar férias. Ela disse que ia passar férias. Pronto, é o clássico. Ela morava com ele lá, tinha uma relação já estável há alguns anos. Ela falou que ia passar as férias com a família no Brasil, trouxe a criança. Quando chegou no Brasil, ela ligou e falou: não vou voltar. Esse é o clássico. Entrou com uma ação de guarda aqui no Brasil para tutelar a permanência dela. Para ter uma guarda unilateral dela aqui. Dela no Brasil, conseguiu. E aí a situação se agrava, porque e tem um outro problema nesse caso, que é o seguinte: as demandas de Convenção da Haia são tramitadas na Justiça Federal, ao passo que a guarda é na estadual. E aí começa a ter vários conflitos sobre a competência para quem vai julgar esse caso. Então, esse é um exemplo típico que eu vivenciei dentro dos casos, que é melhor não comentar porque são casos, enfim, de atuação profissional. Fora que na prática a gente sabe que a justiça é extremamente demorada, a justiça estadual é mais demorada ainda, Rio de Janeiro, Deus me livre. Então, assim, até isso tudo sair, eu fico imaginando, assim, a angústia dessa família. O pior é a criança, né? A dor, assim, a dor... Os pais sofrem, mas a criança é impactada diretamente nisso. Então, é um tema muito delicado, muito complexo, mas que tem que ter uma solução, né? Uma boa solução para os dois cônjuges e para a criança, obviamente. Não, o principal é o interesse, na minha opinião, é o interesse da criança. Mas é o que for melhor para a criança. Porque eu tive um caso que eu fui procurada pelo estrangeiro na época, porque a mãe tinha trazido para o Brasil, só que morava no Rio de Janeiro, numa área de risco. E era era uma favela, realmente. Sim. E aí, eu fui atrás e realmente era verdade, porque eu até achei, falei, não é possível, ele tá mentindo, e não era. Sim. E aí, ele estava desesperado, e ele queria E ele ainda falou, eu quero, inclusive, que ela volte também, não quero só a criança, eu quero os dois, querendo, enfim. E aí, foi bem complicado, viu? E eu falei para ele, olha, até para ela ser citada nesse local... Porque aqui ainda tem essa questão no Brasil. E no Rio em particular. No Rio em particular, imagina, você vai citar uma pessoa na favela? Sim. Desculpa, não tem. Nem o oficial de justiça vai. Entendeu? Então, eu falei, ainda tem isso. Eu falei, olha, vamos tentar fazer uma composição, de repente manda passagem, vamos tentar convencer, porque assim, é complicado. E aí, eu também não vou entrar nesse, que são assuntos particulares, mas assim, é triste de ver, assim, você vê que. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a atuação da AGU, que ajuda, né, nesses casos. Sim. Porque tenta buscar uma solução que atenda aos interesses de todos, em particular, como a gente destacou da criança, do menor. Né? Pois é. Agora eu vou parar aqui um pouquinho, para a gente daqui a pouco voltar. O Dr. Luiz vai trazer casos da atuação dele agora, que é uma atuação na área militar, né? Sim. Umas histórias incríveis de audiência, que essa a gente tem que ouvir aqui. A gente já volta. Pessoal, voltando aqui, eu falei que eu ia trazer agora umas bombinhas aqui para vocês verem que a vida real, ela é uma novelinha, né? É pior que Manuel Carlos, mas vamos lá. Dr. Luiz atua também na área militar, né, que chama. Sim. Pois é. E, bem, isso não é vantagem nem exclusão do militar, não é o militar só que faz isso, tá? Isso acontece em qualquer área, só que o militar tem uma justiça que é diferenciada, que é separada. Isso acontece, eu trabalho com família, eu vejo isso direto, a pessoa termina um relacionamento, um casamento, não se divorcia na justiça, da forma como tem que ser, não faz o registro e já começa a morar com outra pessoa. E às vezes tem filhos e tal, e daqui a pouco termina com essa outra e vai para a terceira. E assim vai, enfim, infinitamente. Quando essa pessoa falece, e ela tem pensão, tem aposentadoria, etc. Imagina o que acontece.
Todo mundo aparece querendo um pedacinho desse bolo. Então conta aí, porque eu sei que tem umas histórias que justiça é de você tá nome, mas pode falar o que acontece que é real, né? Assim, 21 anos de carreira tem várias histórias. Mas deixa eu só separar também duas situações que são diferentes. A gente fala atuação militar, e aí a pessoa fala assim, pô, mas ele trabalha na justiça militar? Não. Tava falando isso em aula até ontem, salvo engano. O que acontece? A justiça militar, tem uma justiça militar, tá? Da União. Ela tem um papel específico de julgar crimes militares praticados por militares das Forças Armadas. Então, se uma pessoa... É um pouquinho mais amplo, mas assim, de maneira resumida, é isso. Um soldado cometeu um crime. Um soldado cometeu um crime, alguém cometeu um crime contra um soldado na função dele, dentro de uma instalação militar, é crime militar. Então, essas demandas vão para uma justiça especializada, chamada Justiça Militar, que tem como órgão de cúpula um tribunal que todo mundo comenta, que é o Superior Tribunal Militar. Beleza. Outra coisa é o que a gente está falando aqui. Quando um agente militar, por exemplo... Aposentado já. Você não está mais, não tá mais nativa, ou nativa, não importa. Ele tem... não fala aposentado, tem um outro nome, né? Tá reformado. Reformado, E aí, esse militar, ele é um agente da União. Né? Então, o que acontece? A Marinha e o Exército Aeronáutico são órgãos da União. Então, quando você processa a Marinha, por exemplo, não é a Marinha. Você processa a União. Processa a União. E como é contra a União, a demanda vai para a Justiça. A Justiça Militar. Desculpa, Federal. E a Federal vem para a gente. Né? Pois bem. Então, exemplo clássico, né, que você acabou de comentar. A pessoa tinha uma esposa, muito comum. Tem uma esposa, não se separou. É quase super comum. É raro, mas acontece muito, né? É raro, mas sempre acontece. A pessoa tem uma esposa. Sim. Tem filhos, né? Isso foi casado séculos com essa pessoa. E aí ele sai de casa. Ele não separa, juridicamente. Ele separa de fato, né? Sim. Que é a expressão, né, jurídica para isso. Sim. Ele separa, vai morar numa outra casa. Ou às vezes nem isso, né? Mas... Em quase todos os casos, ele não mora mais com a primeira. O que acontece muito é que ele retorna com frequência para casa da ex-esposa. Para ver as filhas. Normal. Tem casos até bizarros. Eu tive um caso que foi na audiência e tava... a gente fala de casos mais interessantes, mas esse é muito particular. A esposa morava numa casinha de vila que tinha uma garagem. E ele todo dia ia beber com os amigos num bar em frente à casa da ex-esposa. E aí começou a audiência e perguntaram pra ela, mas vem cá, você via todo dia ele? Aí ela dizia, sim, eu via todo dia ele. Aí, mas ele morava com você? Ele todo dia tava lá comigo. Mas ele dormia à noite na casa? Às vezes sim. Então, como é que ficou comprovado? Ele todo dia ia pra esse bar. Aí quando enchia a cara, desmaiava lá. Ele tinha os amigos daquele local, que ele devia beber desde sempre. Sim. E ele sempre parava o carro. Ele não dirigia bebendo, né? Mas tudo bem. Mais errado impossível. Ele parava todo dia o carro na garagem da casa da esposa. E talvez quando enchia muita cara, desmaiava dormisse lá mesmo. Eventualmente. Então, assim, é uma situação muito bizarra, porque na audiência ela não mentiu. Ela falou a verdade. Você via todo dia. Ela falou a verdade dela. Você ouvia, sim, todo dia eu via o fulaninho. Olha isso. Tem casos, outros, mais... E aí você pensa assim, né? Só que mudando o assunto, assim, só pra gente falar. E bebia todos os dias. Esse ser humano foi até que idade, gente? Porque não lembro a gente aqui, né, não pode comer doce, não pode beber, não pode não sei o quê. Eu acho incrível isso, mas vamos embora, vamos voltar aqui para esse outro problema. Ainda tinha 2, 3, 4 mulheres, tudo junto. E aí começou a audiência. Como é que funciona isso na prática? A companheira, na verdade, ou a companheira ou as companheiras... O que também às vezes mais de uma. Às vezes mais de uma. Entram com uma ação contra a União. Por quê? Por um motivo muito simples. Ele falece e elas não estão inseridas no sistema como dependentes dele. Entendi. A esposa e as filhas permanecem como dependentes, não ela. E como ele não se separou e casou novamente, a pensionista é a antiga esposa. Sim. Pois bem. Eu tenho um caso, assim, esse foi realmente muito engraçado, que... A gente tava... Foi em São João de Meriti. Se você quiser explicar o que é pro pessoal que tá aqui. Pode falar. É uma cidade na Baixada Fluminense, que é uma cidade... grande, É grande, mas com IDH um pouco mais baixo, etc.
E a situação era essa mesma. Ele tinha uma esposa, separou de fato, saiu de casa, alugou uma kitnet, Ok. e ele tinha 7 7? amantes, 7 ou 8 amantes em paralelo. Ah, mentira. Verdade. Né? Tem uma pessoa, inclusive, que Aquele- tá na mídia agora, que eu não vou falar o nome, que pode dar Não, a gente problema. pode falar o banqueiro, né? Então. Daniel. Menina, ele tinha quanto? Ele tinha 3, né? 3 oficiais, né? Então, assim, fazendo um paralelo, ele tá até melhor que o banqueiro, né? Mas, enfim. 7. 7 ou 8, não lembro. Acho que eram 8. E aí, eu chego na audiência, para quem nunca foi aqui numa audiência, é mais ou menos aqui como tá, né, a configuração, Sim, é né? pequeno. É o advogado de uma parte, De da outra lado, parte, e aqui fica o juiz. Né? Porque as pessoas têm aquele imaginário do tribunal. Não. Aquilo ali é por isso eu tô criminal. explicando. É uma coisa pequena, tipo isso aqui que a gente tá. De filme americano, isso não existe. Uma audiência é assim, isso uma aqui. mesinha, todo mundo colado. uma parte, outra parte, e o juiz aqui do lado, E né? todo mundo junto. E aí, atrás pensando você como advogado, Ok. outra parte, atrás você tinha umas cadeiras. E tava repleto de pessoas, sala de audiência. Eu falei, mas, excelência, o que é aquilo ali? Aí ele falou, são as companheiras ou amantes do ex-militar. E aí, como é que ficou? Então, aí teve que ouvir cada uma. Teve que ouvir cada uma, a gente teve que ouvir a esposa, que de fato era a esposa, né? Enfim, a cônjuge, era o cônjuge dele. E as filhas foram ouvidas também. Ficou muito claro, nesse caso em particular, que ele realmente não morava mais com ela. Ok. E ele tinha. Só que ele não tinha. A questão ali era um pouco diferente, porque ele não estava mais com ela, mas por outro Não tinha lado, ninguém fixo. ele não parecia ter uma companheira. Ok. Não tinha união estável com ninguém. Não tinha união estável com ninguém. E tem uma situação muito particular que é a seguinte: para a união, pagar a pensão para ex-esposa ou pagar a pensão para 7 pessoas, é igual. Contanto que o valor final seja os 100% de quanto ele ganhava, Sim. né? Você vai dividir lá por 5. Cada um vai ganhar por 5, pedacinho. 20% para cada, ou 100% para uma, Sim. para a união não faz. O que não pode acontecer, obviamente, é duplicar a pensão para 2, 3 pessoas. Então, nesse caso, eu até falei com um juiz, assim, eu falei, olha, vai fazer um acordo aqui, porque estou vendo que tem uma situação que parece que tem um companheirismo ali, e pode se configurar. Mas você achou que tinha companheirismo com as 7? Não. Mas tinha uma ali que. Tava mais forte. Mas a esposa não quis fazer o acordo. Ah, não? Não quis. Ah, sim, porque ela ia ter que abrir mão de metade da pensão, que devia ser um valor. Mas a minha função ali é garantir a legalidade do ato. Se o ato for legal, para a União não faz nenhuma diferença. Até porque o impacto econômico é o mesmo. Sim. Então a situação era essa. Mas foi muito engraçado, porque assim, eu olhei e falei, meu Deus, né? A sala não tinha mais espaço para sentar. Isso merecia ou uma medalha ou não sei nem o que, né? Porque assim, como conseguiu isso? E eu fiquei pensando isso, como é que ele conseguiu, né? Manter em paralelo, né, tantas companheiras, tantos amantes. E no final, todas elas entraram na justiça, todas elas correram atrás, todas elas... Na verdade, o que aconteceu foi o devem seguinte... ter ido ao enterro. Mas aconteceu, Como é que é uma isso? entrou com uma ação, alegando companheirismo, e as demais, como São João é um lugar pequeno, ficaram sabendo e foram ingressando na ação para como... Principal. Foi só aumentando. E aí, a união era a parte ré, e na parte, a parte autoral, você tinha lá 9 pessoas. Porque, Meu Deus. Meu Deus. A parte ré era a esposa e a união, e a parte autoral eram lá 8 pessoas. É uma loucura. A vida como ela é, né? Agora... Mas tem casos até bonitos, assim. Posso fazer uma... claro, por favor. Falando de casos, assim, tem um caso que eu sempre conto até em sala, assim, é um caso que me marcou. Questão também militar. Esse caso foi muito interessante. Isso já deve ter, imagino eu, por volta de 17 anos atrás. Não, 15 anos atrás, mais ou menos. O que aconteceu? A gente tem hoje a equiparação de união homo e heteroafetiva. Explicando para o pessoal que está em casa, casais que são homoafetivos têm os mesmos direitos que casais que são heteroafetivos. O Brasil já aceita isso há muito tempo. Então, 2 homens ou 2 mulheres, não pode. tem nenhum tipo de restrição para esse fim. Ou pelo contrário, diferença. Pois bem, eu fui para uma audiência, eu estava saindo de Petrópolis para Teresópolis, que para quem também não sabe... Fica na Serra, Mas é um local, parece que é um do lado do outro, não é, né? Tem o Ópolis aqui, o Petrópolis e o Teresópolis, mas são locais muito distintos, né? Em relação à distância. É algo como 3 horas de viagem, 2 horas e meia, mais ou menos. E eu saí de Petrópolis, fui a Teresópolis. Porque a sua competência era naquela região toda, na região serrana toda. E pegava Friburgo, como eu falei, pegava Baixada, inclusive. Tá. E aí eu
eu tava no carro da AGU, indo lá pra audiência, e eu abri o laptop para ver o processo, olhei assim, falei, pensão militar, tudo bem e tal, olhei assim a situação concreta, falei, ok. Quando eu sentei à mesa, eu olho e era um senhor. Aí eu falei, poxa, que 99,9% dos casos São mulheres. são mulheres. Olhei um senhor mas já com muita idade. E aí eu falei, caramba, será que ele casou com uma militar Podia mulher? ser, Só que ele tinha muita idade. E o ingresso nas Forças Armadas por mulheres é algo relativamente recente. Ok. Então, eu falei, será que ele tinha uma relação com uma mulher muito mais nova, né? Assim, poderia. E ela poderia faleceu ser. antes dele? Poderia ser. Eu abro o processo e, na verdade, era uma ação de pensão por união homoafetiva. E eles tinham registrado, não? Não. Ok. E aí, por que essa Era uma história... união de fato. De né? fato. E por que essa história ela é muito tocante para mim? Porque, na verdade, a gente está falando de uma ação que foi proposta em 2011. E eles Estava começando esse A movimento. decisão do Supremo tinha... Eu posso estar errado em relação ao ano, mas foi por ali. Eu sei, A estava decisão, começando. a decisão do Supremo, né, para quem não sabe, tem a decisão do Supremo equiparando união homo e heteroafetivas. E é uma decisão vinculante, então vale para todo Um mundo. pouco antes disso, o Brasil nem aceitava nem casamentos. Lembra disso? Que as Sim. pessoas viajavam, iam para a Sim, Itália, para sim, outros sim, países sim, que aceitavam. sim. Acho que até, eu não tenho certeza, o Paraguai, outros países aceitavam já faziam. E as pessoas, França, viajavam, os casais, né, viajavam para se casar nesses países, porque o Brasil não Aceitava. não fazia. É. E aí eu fui ler o processo com um pouco mais de calma. Sim, E o que acontecia? Ele tinha uma relação de 50 anos com esse outro militar. homem, sim. E Teresópolis é uma cidade pequena também, assim como Sim, Friburgo. muito menor ainda. Menor ainda. É. E aí eles moravam numa casinha super para dentro, no interior de E lá é Teresópolis. bem mato também, para quem não sabe. E aí o né? que aconteceu? A gente está falando de uma união que começou em 1960, Aham. mais ou menos, e perdurou até 2010. 50 anos. 50 Ele anos. começou a ter esse relacionamento mais ou menos com 20 e poucos anos. Só que não era divulgado. E o militar tinha 30. Não, é um pouco pior. É porque, na verdade, ele não podia falar que ele era homoafetivo. Homoafetivo. E por que ele não podia fazer isso? Porque, na verdade, era crime militar. Sim. Sério? Existe uma coisa que é desconhecimento Eu nem sabia. amplo. Não é mais, tá? Se for revogado, Tá. tem 2 anos. Tem 2 anos. Só 2 anos? Sim. Existe um crime, o tipo penal no Código Penal Militar era, antes da revogação, pederastia. Então, se você tivesse uma relação homoafetiva com alguém dentro da instalação militar, era crime militar, você era preso. Ok. E aí você fala assim, mas peraí, o que é isso? Bem, se ele entrasse no quartel e desse um beijo, por exemplo, no companheiro, isso poderia configurar esse tipo de situação. Tá, mas esse companheiro também era militar, não, né? O que faleceu era militar. Não, e o outro? Não, o outro não era. Tá. Mas não importa, porque o crime militar não precisa ser militar para praticar. Se você é um ok. civil e pratica um crime numa instalação militar, Ok. é crime militar. Ok. É muito interessante isso que eu acabei de falar. Se você entra num quartel e mata um general em serviço, é crime militar. Então, eles não podiam divulgar a situação que eles viviam. Gente, tô chocada. Peraí, vamos parar aqui, tomar uma água para poder dar uma pausa aqui, pra gente voltar para entender. Eu não sabia nem que isso só tinha sido revogado há 2 anos. 2, 3 anos. Bem, tudo bem. Que bom, né? Que bom que a legislação vai evoluindo conforme a sociedade precisa. Mas vamos dar uma pausa aqui para ouvir essa história e entender o desfecho, né? Vamos voltar aqui para entender o que aconteceu nessa história tão, né, marcante de algo que hoje a gente fala sobre isso, mas você vê até hoje, isso é um tabu, isso, imagina nessa época, né? Enfim, aí o que acontece? Como eu falei, esse crime de pederastia foi revogado, tem 2, 3 anos, salvo engano. Só que o casal, ele não podia divulgar em 60, em 70 e 80, até mesmo Que existia essa relação.
Ninguém divulgava, imagina um militar. Então assim, até 90, até os 2000, vamos ser Ok. bastante honestos, É. era uma situação um pouco delicada, em particular para um militar, Sim. porque existia essa questão, né, Do crime do até. crime e até tem outros fatores, como promoção militar, certamente teriam problemas com promoção militar e assim por diante. Tá arriscado ele ser até afastado, né? A gente não sabe. Não, a gente está falando de um período que a gente está de 60 a 80 e 88, com a atual Constituição, 85, eles tinham um período, né, de sessão militar, sim, né, sim. ditadura militar. E a pessoa, naquele momento, se ela tivesse uma relação afetiva, teria sérios problemas. Mas, enfim, começou a audiência e foi algo muito marcante, porque primeiro foi ouvido o jardineiro. E aí, você conhecia o senhor fulaninho, o senhor Beltraninho, etc, né? Conheço e tal. E como é que era a relação deles? Aí ele dizia, eles viviam todos os dias juntos na casa. Tá, mas o senhor já viu eles se abraçando, se beijando? Não, nunca vi. Claro, né? Aí eu falei, caramba. E aí aquilo me chamou a atenção, né? O juiz também ficou olhando e tal. Aí entrou a faxineira. A faxineira era uma diarista, né? Sim. Deles. E ela falou a mesma coisa. Que Ela nunca nunca tinha tinha visto eles se visto eles beijando. trocarem afeto. Tá. E aquilo me marcou, porque imagina uma pessoa não poder Durante quantos anos? 50 anos, durante 50 anos, demonstrar afeto Não, em público. em público por conta da situação Ainda social. mais numa cidade desse tamanho, que naturalmente, se fizesse Não, na isso. verdade, ia- ficou muito claro que a escolha da residência levou em consideração a ok. própria distância das pessoas, para que eles pudessem ter alguma privacidade de vida. Pudessem até morar juntos, porque até dois homens morando juntos já era esquisito, Imagina né? dois homens morando juntos num apartamento no Rio de Sim. Janeiro. Não, Entendeu? esquece. Então, a situação ficou muito clara ali que, de fato, eles tinham uma relação homoafetiva e que eles eram casados, enfim, tinha uma relação de companheirismo extensa, né, de décadas. E foi muito bacana, porque o juiz, né, falou assim. E a própria parte falou isso, o senhor, ele chegou a comentar sobre isso, ele falou, olha, a gente não tinha, a gente não demonstrava nada em público, Falou. porque a gente não podia fazer isso. Ele Falou, chegou a falar. Falou. E aí, assim, com o desenrolar da audiência. Coitado, deve ter sido até constrangedor pra ele. Não, Né? foi uma audiência muito tocante. Eu saí de lá muito, assim, falei, caramba, coisa na pessoa, né? E era um senhor, assim, poxa, eu fiquei realmente bem, assim, impactado. E aí, quando acabou a audiência, o juiz falou assim, mas e a união? Como é que o doutor vai fazer? E eu falei assim, pela união, quando Vossa Excelência der a sentença, a união não irá recorrer, porque tem uma posição do Supremo garantindo a situação, porque na verdade o Supremo um pouquinho antes tinha julgado a DPF, que envolvia a união Poxa, que afetiva. bom. E aí a gente pôde, e aí o senhor ficou super feliz e tal. Mas esse tipo de caso, assim, também a gente tem que entender que existem muitas demandas que são demandas irresponsáveis contra a União, mas tem muitas Sim. demandas que são São reais. reais e corretas. A gente poder fazer alguma coisa que transforma, E você que sabe muda, que faz a diferença, é muito bacana. E até tentar e reconhecer uma coisa que você vê que esse homem carregou a vida inteira, isso de repente até, independente da questão financeira, da questão emocional, dele ter um reconhecimento de uma vida. Sim. Eu tive só um caso, fala sobre esse aqui bem rapidinho, também que envolvia uma situação muito similar, que era uma pessoa que durante a ditadura ela foi caçada no serviço militar, ela não conseguiu prosseguir. E aí ela perdeu a patente, ela perdeu o cargo, ela não conseguiu mais, teve que trabalhar em outros serviços, e ela pedia a reparação ao posto que ela ocupava anteriormente. E aí quando ela sentou à mesa, isso foi no Espírito Santo, isso tem muito tempo, deve ter algo como, talvez, por volta de 20 anos. Quando ela sentou à mesa, ela falou assim pro juiz, eu posso falar? Por que ele falou isso? Porque ele tinha medo da outra parte, da união. Isso, assim, pra gente, né? É muito... É muito... Porque ele viveu aquilo. Então, a reparação da situação que ele sofreu é justo, né? Correto. Sim. Então, isso foi um outro caso que marcou. Que bom, né? Tem muita história, né? Uma bagagem extensa aí. E outros eu não posso falar, né? Mas é isso. Então, assim, eu acho que o bacana é ter esse papel... tentar, dentro do possível, ter um papel reparador, né? De botar situações que são corretas. Eu queria trazer aqui também pro público, né? Que assim, você é muito estudioso,
como eu falei aqui, mestrados e pós-doutorado, foi estudar na Inglaterra. Sim. Tão difícil, né? Em Oxford, Cambridge, que é o sonho, talvez, de tantas pessoas, dar aula, lecionar. Eu queria saber como que é a juventude hoje, quem é o advogado que você está formando hoje? Porque, assim, hoje a advocacia é muito diferente Claro. da nossa época, de quando nós Sim, fizemos faculdade, Sim. né? Hoje é tudo eletrônico, hoje está quase tudo tá indo para o extrajudicial, para o consensual, para os litígios. Então algumas carreiras estão até sumindo. Sim. A gente não sabe como é que vai ser Sim, a IA a daqui a um IA, tempo. Então, assim, é tanta coisa, é tanta mudança. Então, assim, como é que você vê o ensino, e principalmente o ensino jurídico, até para, de repente, ou quem já está estudando, ou quem pensa em fazer direito, o que você vê hoje eu vou começar essa fala com duas situações interessantes. A primeira, que teve um aluno hoje, foi até engraçado essa pergunta, porque teve um aluno hoje de manhã, que a gente acabou ali a aula e tal, aí a gente estava falando sobre futuro. Sim. Depois a gente dobra isso com calma, mas ele falou assim, estudar não tá na moda, estudar não tá mais na moda. Aí eu falei assim, como assim, cara? Não vou dizer o nome dele Tem porque... que estar na moda? Aí eu falei assim, mas como assim não tá na moda? Ele falou, professor, hoje as pessoas não querem mais estudar. Não, isso é verdade. E aí... Poucas querem estudar, não é que não querem, mas poucas. Assim, eu dou aula numa instituição de ensino de elite aqui do Rio de Janeiro, assim, são pessoas com uma condição financeira muito favorável. E ainda assim... não querem. Existe óbvio, uma quantidade significativa Claro. de bons alunos, mas existem aqueles que, de fato, não querem. Não tem tanto interesse. E aí eu conto uma história engraçada, você que está falando de passado, né, de história. Eu lembro quando eu comecei na AGU, eu comecei no Supremo Tribunal Federal. Sim. No gabinete do Advogado-Geral da União. E lá, tudo físico. Lá com o Supremo, tudo físico. Cheguei no Espírito Santo, tudo físico. Eu lembro que eu cheguei no Espírito Santo, primeiro dia de trabalho, minha sala tinha um... pilhas e pilhas. Não, né? um processo de 16 volumes. Eu fiquei assim, Deus. era a minha sala inteira de processo. Eu falei, caramba. Era uma ação de uso capião, super antiga, enfim. Cheguei no Rio, e aí quando eu chego, finalmente, eu fiquei em vários lugares no Rio, quando eu cheguei em Petrópolis, não, desculpe, em Volta Redonda, começa a atuação eletrônica. Então a gente começa a migrar de um processo físico para um processo virtual, eletrônico. A gente está falando de 2009, 2010. Sim, 2009. Então nesses 16 anos que a gente está falando, 17 anos, a gente teve uma mudança radical em relação à atuação. Hoje, a atuação na AGU é completamente virtualizada. Não existe mais nenhum tipo de papel. Agregado a isso, existe um outro fator que você destacou muito bem, que é a IA. Para onde a gente vai em relação a esse tema? Cada vez mais, né? Porque se a gente pega assim... Cada ano surge uma. A gente pega... Melhor. Eu vou reduzir para 15 anos. Então, a gente pega os últimos 15 anos, teve uma mudança substancial do modelo físico para o modelo eletrônico. Mas os últimos 3 anos, eu não pego papel, eu não pego num papel há mais de 5 anos. Mas os últimos 3 com a IA, eu tenho uma IA dentro do sistema própria dela. Mas com outros aplicativos, com outros sistemas de inteligência artificial, você consegue hoje... E aí eu me questiono até sobre o futuro do ensino, que é o ponto que você destacou. O ensino não está mais na moda. Talvez o argumento não esteja tão errado, porque se você parar para pensar que... Eu lembro que eu fiz uma vez, tem uns 2 semestres, fiz uma questão em sala, falei, pessoal, respondam, resposta livre, todo mundo botou o ChatGPT, a resposta saiu bonitinha, como eu daria. Sério? Você deve ter, 1 ano e meio. Mas na aula pode usar o aplicativo? Essas Não, você tem o telefone, pode, né? claro. Você tem o laptop, você bota a questão, e o aluno... Não é prova, né? A aula não é prova, é um trabalho em sala. E eu fiquei impressionado com a qualidade da resposta. Sim. E aí, por outro lado, o que não estão comentando muito é o seguinte, como é que você vai querer empregar um estagiário se a IA te entrega algo muito melhor? Eu não estou questionando o estagiário, mas assim, ela entrega algo sem nenhum tipo de trabalho. E assim, e sem custo. Sem custo. Eu faço reunião no Meet, que o Meet resume para minha reunião, marca na minha agenda. Quando eu falo para o cliente, olha, tem que me entregar o documento tal, na data tal, a gente vai fazer não sei o quê, quando acaba a reunião, já está na minha agenda. Você tem que pedir o documento tal. Aí já aparece lá as datas que eu falei, que é uma coisa assim. Eu estava há pouco tempo nos Estados Unidos. O que você vai querer mais? Eu comentei se tem sala. O que acontece? Além da IA, que é um fator de uma inteligência que substitui, em grande parte, o trabalho humano, você tem outros fatores. Por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, grande parte das entregas de iFood,
e outros Pois é. são são robô. Os carros são autodirigíveis. Você tem vários carros que você usa o aplicativo de transporte por aplicativo, você usa o Sim. carro que também Que já é que não tem motorista. Ai, meu Deus. Então você pensa num futuro, e aí Não sim, consigo imaginar num carro sem e aí, motorista. e aí a questão do estudo. Acho que eu tô velha demais, meu É, Deus. mas é a Não questão do consigo estudo, imaginar. porque o problema é o seguinte, É, o estudo. você vai pra onde? Você vai estudar pra quê se você tem alguém que te entrega aquilo com uma qualidade tão boa quanto, sem nenhum esforço? Aí eu entendo, mas eu Não. discordo. Eu, por exemplo, tenho. Eu acabei de abrir agora uma mentoria, Sim. chama Direito Sem Fronteiras, de Direito Internacional de Família. E, por exemplo, o Google, a IA, ela não te ensina a prática e muitas vezes ela erra, ela fala sim, besteira. Então, A palavra é alucina, né? A IA, ela dá uma ela erra. alucinada, ela dá uma Ela erra. viajada ali, e a prática mesmo, o que você tem que fazer, as exigências que vão ter, ela não vai te ensinar. Sim. Então, assim, a verdade, e assim, tanto que eu bato muito nessa tecla, que eu ensino a teoria, mas eu ensino a prática, ali o meu dia a dia do escritório de anos, de zilhões de casos, até porque a gente sabe que direito de família não tem receita de Não bolo. tem esse bolo, sim. Cada história É uma história diferente. é uma claro. história diferente de uma. Você fala, meu Deus. E cada um que vem, você fala, eu achava que eu já tinha visto de tudo, mas vem uma coisa além. Então, assim, as pessoas também têm essa ideia. Claro que aí, como eu acabei de falar aqui, pô, resume a minha reunião, marca o negócio, faz, não sei o que. Agora, a solução para o caso, ela não dá. Sim. E aí tem que ter o estudo, realmente. Sim, mas a gestão de um escritório, por exemplo, que a antes IA era faz. feita por 10, 15, 20 advogados, você vai fazer com a um. IA faz. Então, Sim. o grande ponto é esse, o futuro que a gente está caminhando dentro de um modelo em que estudar não está na moda e que a IA E o que tá faz... na moda? TikTok? A dancinha do TikTok? Talvez TikTok, tigrinho. Eu acho que a gente está vivendo um momento... eu falei que 15 anos para mudar do modelo físico para o eletrônico, 3 anos de mais ou menos de IA, que a gente tem esse boom e uma mudança substancial. Eu acho que o imediatismo é a tônica. O que eu quero dizer com isso? Pô, um estudo de faculdade são 5 anos. Sim. Mestrado, no mínimo 2. Doutorado, no mínimo 4. Pós-doutorado, 6 a 1 ano. Então você fica, 6 meses a 1 ano. Então você fica, na verdade, para terminar um pós-doc, você acaba pelo menos 5 mais 2, 7 mais 4, 11, 12 anos. Foi o seu caso, né? 12 anos. Tem um pouco mais, sempre tem um intervalinho entre uma coisa e outra, uns 12, 13 anos. 13 anos de estudo. Coisa. É uma vida de estudo. É uma vida de estudo. Fora a faculdade. Não, 13. Contando a faculdade. Mas mesmo assim é muita muito coisa. tempo. Aí você pensa o seguinte, a pessoa consegue uma solução ou consegue algum tipo de retorno num TikTok, num aplicativo, criando um aplicativo novo. Então, assim, os modelos de resposta, eu acho que vão mudar. A geração atual, ela é muito preocupada com a resposta rápida, com o imediatismo. Não é como a nossa... A gente estava falando sobre isso com um aluno mais velho, lá, você tinha que ler, você tinha que procurar um conteúdo, você tinha que procurar um livro. A gente ia na biblioteca, as faculdades tinham biblioteca. Esquece, não existe mais Não existe isso. biblioteca em faculdade? Existe, porque a MEC exige, mas na prática... ninguém vai. Ninguém vai. Na nossa época ia, né? Mas eu vou cortar aqui mais uma vez, vamos dar um intervalo para a gente discutir, né? E eu quero saber a tua opinião sobre o futuro do direito, o futuro da carreira jurídica. Vamos voltar já. Vamos lá. Me conta, qual é a tua ideia? O que você acha diante do que você, principalmente que já está há tantos anos na carreira jurídica, é professor há tantos anos também de graduação e pós-graduação, então já dá aula para aluno, para quem vai se formar e para quem já está formado, já é advogado. O que você, ou enfim, de outra carreira jurídica, o que você acha que vai ser o futuro do direito? Assim, até não vou dizer nem longo prazo, que curto e médio. Qual é a tua ideia? Eu acho que a gente tem uma questão no Brasil muito, muito particular. A gente tem a gente congrega um país com um imediatismo muito rápido, muito forte, e um país com uma desigualdade gigantesca e com uma empregabilidade barata muito forte. Então isso é muito ruim para o país, né? Mas esse fenômeno que a gente vê no Brasil, a gente não vê só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem estudos recentes demonstrando que o nível de acesso educacional universitário caiu brutalmente. Da mesma forma que na década de 80... Porque as pessoas não querem. Na década de 80 e 90, houve um fluxo contrário. Tem vários livros sobre isso.
que falam que, por exemplo, em 80, 90, a pessoa que não tinha ensino superior, ela se obrigou a entrar no ensino superior, porque do contrário, ela não conseguiria ascender profissionalmente. Ok. O Brasil foi igual. Então você tinha pessoas, é muito comum, a pessoa trabalhava em fábrica de carros, por exemplo, nos Estados Unidos, e de repente esse cara se viu obrigado a ter uma faculdade para conseguir ser engenheiro, por exemplo, para trabalhar naquela Ok. operação, né, de carros. Então, foi uma migração do modelo Não educacional para do educacional? ensino não superior para o ensino Sim, superior. ok. O que a gente vê agora é um movimento contrário. Por quê? Porque as formas de obtenção de salário, de retorno financeiro, estão das mais distintas. Você, por exemplo, você pega só um modelo americano que acho que é bom comentar. Sim. Uma faculdade dos Estados Unidos, o ticket médio anual de uma faculdade lá, só de tuition, que é o valor da faculdade, Sim. é de $50.000, médio, tá? Tem faculdade $50.000 por ano. por ano. Algumas são um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, Muita você pega só um universo de 3 anos, $150.000, fora outros custos, vão estar $200.000, que seria hoje corrigido a mais ou menos R$1 milhão, tá? A pessoa prefere pegar esse dinheiro, porque Investir. ela poupa desde nova, os pais, né, Sim. poupam, e investir. Sim. Então, ela consegue capitalizar pela rede social, pela internet. Então, assim, os modelos de obtenção de renda estão mudando drasticamente. Ela vai comprar Bitcoin, ela vai comprar sei lá o quê. Vai investir no mercado financeiro. E vai triplicar aquele dinheiro. Então acaba que Ou não, né? o modelo universitário lá está tendo um decréscimo Sim. substancial. O Brasil vive o mesmo processo. Só que numa situação muito pior, porque os pais não têm R$1 milhão, a grande maioria, né, salvo poucas exceções, vai dar para os filhos para que eles possam investir. Então a pessoa chega e ela se vê obrigada a trabalhar no que aparece. Agora, o futuro da universidade. Aí pensando, vamos esquecer esse quadro mais dramático e vamos pensar na pessoa que entrou na universidade, se formou, etc. Como é que eu vejo? Eu vejo que a pessoa ela vai ter que ter duas questões principais. Uma, entrar em nichos muito específicos. Ah, sim. A especialização é o futuro. Para tudo, para qualquer carreira. Exemplo, você acabou de falar da mentoria, né? Direito internacional, privado, direito de família. São temas que muito dificilmente a IA vai substituir. Sim. Você tem que atender o dia a dia, cada caso. Não, você envolve uma família que está dilacerada. Como é que você vai conseguir uma IA substituir aquilo? Não tem como. Direito penal militar. Não tem como. Não tem como. É muito específico. Então, eu acho que alguns temas vão continuar ainda com uma receptividade muito forte. Agora, vamos lá. Contratos. Tributário. Não, talvez. Tributário eu ainda consigo ver alguma Você acha coisa. que ainda consegue? Eu consigo. Agora, contratos, pareceres, consumidor, isso vai sumir. Vai ter um advogado. Sim, vai ser a IA. Para IA rodar. Um advogado só para dar o comando. Só uma coisa interessante, não sei se você sabe disso, a Estônia, por exemplo, tem juízes virtuais. A Estônia tem juízes por IA. Olha. Então, com pequenas causas na Estônia, funciona por modelo virtualizado. Você propõe para um modelo ali de petição eletrônica. Gente, que loucura. Chega numa IA, ela responde. Mas isso no pequeno. Isso vai acontecer. Mas isso no pequenas causas, né? Mas no nosso pequenas causas, no momento vai acontecer isso. Então, primeiro ponto. Vamos combinar, já acontece, né? Vamos falar aqui para ninguém ouvir que já acontece. Mas não é algo assim. A gente sabe, né? Eu posso falar como advogada. Tem um caso famoso agora, recente, tem poucas semanas, que o juiz foi condenado no CNJ porque ele usou o chat GPT. E eu posso falar como advogada que eu vejo decisões assim que eu falo, puxa vida, isso aqui é do chat GPT. É claro que é do chat GPT. Eu sei porque eu uso. Aí dá vontade de falar, querido, olha só, não faz isso não, porque todo mundo sabe, porque todo mundo usa. Sim. Então, sabe, é igual cabelo pintado, o homem que acha que a mulher não vai perceber, gente, quando que você vai ver um homem na rua de cabelo pintado, uma mulher, e não vai saber que ele tem cabelo pintado? Me diga aí, pessoal aqui do podcast. Todo mundo sabe, porque a mulher pinta cabelo, se eu vi um cabelo pintado, eu sei que é pintado. Sim. É a mesma coisa. Só que isso vai ser instrumentalizado, ou seja, vai ser algo aí sim. Instrumental, todo mundo vai saber que aquilo funciona, é aquele modelo criado pelo tribunal e sim vai. Né? Porque na prática já tá, mas vamos. Então o primeiro ponto eu acho que é esse, é você entender que você vai ter que entrar em nichos muito específicos. E esses nichos não vão desaparecer. Não, Outro ponto, entender que a adaptabilidade vai ser central. Não vai ser assim, eu lembro quando eu entrei em 2000 alguma coisa, quem tinha 20 anos de carreira, sendo bem honesto, o cara viveu 20 anos sem mudar
quase que Nada, absolutamente sim. nada na carreira dele. Ele tinha uma salinha, ele tinha um processo físico, ele tinha um assessor, ele tinha um carimbinho dele. Esse cara trabalhou de 80 a 2000 sem mudar quase que nada na função dele. De 2000 para 2020, o salto foi gigantesco. Nós somos igual barata. A gente já passou por tudo. Por todos os processos. É. A gente veio do físico, fomos para o eletrônico, estamos indo para IA. Exatamente. Então, assim, os próximos 20 anos, os próximos 10 anos, como é que o aluno vai se comportar? sei. Ele vai ter que estar sempre se adaptando às novas Sim, tecnologias, e porque muito vai ter rápido, muita muito mudança e muito rápido. E o que eu acho que faz muita diferença é a comunicação. Assim. Eu acho que... Porque, assim, a técnica, a IA vai resolver. Sim. Agora, a comunicação, você saber lidar... Enfim, eu acho que isso é que vai ser o diferencial de qualquer profissional. Não só da área do direito. Porque vai ser você ter essa interação humana. Sim. Que a IA não vai conseguir dar, eu acho que nunca, né? Os novos não vou nem estudos... dizer que nunca que tudo é possível, mas... Os novos estudos falam, as carreiras técnicas, meramente técnicas, vão desaparecer. Sim. As que vão se manter são de que tem material humano. Porque do material humano, por enquanto, a IA não consegue fazer, né? Então, eu acho que é isso. Acho que eu vejo muito potencial ainda para as carreiras jurídicas, mais segmentados em temas mais específicos, mais nichados, mais Ai, particulares. que bom, adorei essa conversa. Queria agradecer pela sua presença aqui. Foi tão difícil conseguir uma agenda. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Doutor Luiz Cláudio é meu marido. E estávamos tendo já brigas em casa porque ele não conseguia uma agenda para estar aqui. Mas eu adorei essa conversa, adorei trazer, mostrar para o público as carreiras, o que é a AGU, contar esses casos que são tão bacanas, falar sobre essa questão de educação. Tanta gente pensa em fazer faculdade ou está na faculdade, é bacana saber. Muito obrigada, adorei nosso programa. Obrigado. É isso, gente, obrigada. Assistam o programa, encaminhe para quem precisa saber. É isso, muito obrigada.